مدرسة القرآن جوهرة الأزمان مدرسة القرآن جوهرة الأزمان أقرأ فيها مصحفي بنشوة الولهان أقرأ فيها مصحفي بنشوة الولهان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Estimado telespectador, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seja bem-vindo a mais uma edição do seu programa Aulas de Árabe. Hoje trazemos uma nova lição e vamos falar de Jazm al-Fi'l al-Mudari. Ou simplesmente existem certas partículas que obrigam o verbo presente levar sukun. Nós havíamos explicado que os harakas do verbo são ou é dhamma, ou é fatha, ou então é sukun. O kasra não entra nos verbos. E vimos na aula passada, caros irmãos, vimos aquelas partículas que obrigam um verbo ter fatha, como lan, kai, hatta, por exemplo. Vimos essas partículas. E hoje vamos ver as partículas ou os hurufos, as preposições que obrigam um verbo ter sukun. Essas preposições que obrigam um verbo ter o sukun é o que vamos ver hoje. Por isso nós aqui no título escrevemos Jazmul Fi'l al-Mudari. Jazmul Fi'l al-Mudari. Partículas que obrigam o verbo no Mudari ter sukun, Jazm. E nós temos essas denominações. Rafa, porque é dhamma. Temos Nasb, porque é fatha. Temos Jazm, porque é sukun, e temos também jar, porque é kasra. Aqui temos Jazm al-Fi'l al-Mudari, partículas que fazem com que o verbo presente termine com sukun. Temos aqui, vamos trazer, antes de entrarmos nos exemplos, caros irmãos, vamos trazer aqui a regra, aquilo que nós dizemos, a fórmula que vai nos facilitar a perceber a nossa lição, vai nos permitir a entrarmos já na alma da própria lição. Temos aqui Yujzamul Fi'lu al-Mudari'u idha sabaqahu harfun jazimun. Yujzamul Fi'lu al-Mudari'u idha sabaqahu harfun jazimun. O verbo presente, Fi'l Mudari', termina com sukun, jazm. Jazm significa terminar com sukun, sakina. O verbo no presente termina com sukun se for antecedido, neste caso, antecedido de harf por uma partícula que obrigue ele a ter sukun. O verbo presente, caros irmãos, termina com sukun se for antecedido por uma partícula, ou se entrar nele antes do verbo presente, se aparecer ou se entrar uma partícula que obrigue ele ter sukun. E essas partículas que obrigam o verbo presente ter sukun, vamos aprender nesta nossa lição de hoje, inshaAllah ta'ala. Temos aqui Yujzamul Fi'l al-Mudari'u. O verbo presente leva jazm, leva sukun, se for antecedido por uma partícula que obrigue ele ter sukun. Jazm. Existem partículas quando entram num verbo presente, obriga o verbo terminar com sukun. Kal-huruf al-atiya, como é o caso das partículas que se seguem, que são wahia, que são Kal-huruf al-atiya, como é o caso das partículas, das preposições que se seguem. Wahia, que são. Vamos ver já essas partículas
essas preposições que obrigam o verbo presente a terminar com sukun. Nós havíamos explicado nas lições passadas, caros irmãos, que o verbo presente, o seu estado normal, o haraka principal normal é o dhamma. É o haraka principal. Mas não porque esse dhamma é estático. Não porque o verbo presente não é estático. Não só fica com dhamma, é dinâmico. Há vezes que você encontra o verbo presente com dhamma, que é a sua posição normal. Há vezes que encontras com fatha, como é o caso se for antecedido por uma partícula também que obriga ele a ter fatha, como lan, como vimos na aula passada. Kai, hatta. Temos preposições, partículas que obrigam ele a ter sukun. Então, se o verbo presente estiver com dhamma, terminar com dhamma, aí não há nenhum problema, porque é a posição dele normal, terminar com dhamma. Mas se ele tem sukun, então temos que investigar por quê. Por que ele termina com sukun? E se ele termina com fatha, também temos que investigar por quê. Por que ele termina com fatha? Por que ele saiu da posição dele normal, que é o verbo presente neste caso? Saiu da posição dele normal, que é estar com dhamma, agora está a terminar com fatha, está a terminar com sukun. Kasra não há hipótese nos verbos. O kasra não entra nos verbos. Então, assim como o sukun não entra nos nomes. Temos o kasra, é uma particularidade somente dos nomes. O sukun também dos verbos. Agora, fatha e dhamma partilham. Fatha pode encontrar nos nomes, nos verbos. O dhamma pode encontrar nos nomes, nos verbos. Não há nenhum, mas kasra só encontras nos verbos, não vais encontrar nos nomes. Sukun vais encontrar, kasra vais encontrar nos nomes, não vais encontrar nos verbos. O sukun vais encontrar nos verbos, não vais encontrar nos nomes. E assim sucessivamente. Então temos aqui algumas partículas que fazem com que o verbo presente tenha o sukun, termine com sukun. É jazm, rafa, jar e nasb, essas denominações. Temos lam, wala an-nahiya wa in. Quais são essas partículas? Essas preposições que fazem com que o verbo presente termine com sukun. Se antes do verbo presente aparecer a partícula lam. Se antes do verbo presente aparecer lam, este verbo tem que terminar com sukun. Havemos de ver nos exemplos. E o que indica o lam? Qual é a função do lam? Qual é o significado do lam? Temos lam, o primeiro harf, que faz com que o verbo presente termine com sukun. Verbo presente, aqui estamos a falar de fi'l mudari. Verbo presente, se este lam entra noutros verbos que foram conjugados em outros tempos, pode não ter efeito que tem quando entra, ou pode não trazer o efeito que traz quando entra no verbo presente. Aqui estamos a falar do verbo presente, somente. Então, temos o lam, obriga o verbo presente a terminar com sukun, o la an-nahiya, o la an-nahiya. Existe um la, chama-se la an-nahiya. Uma vez que temos vários tipos de la. Temos a la nafia, la an-nahiya. O la de negação e la de proibição. Este la an-nahiya chama-se la de proibição. Aquele lá que proíbe. Por exemplo, quando digo lá takhruj, não saia, estou a proibir. Alguém diz kharajta, eu digo lá, estou a negar. Não saíste, eu digo lá. Não, estou a negar. Agora, existe lá an-nahiya, o lá de proibição, que é este que nós estamos a aprender aqui
e existe lá a náfia. Acredito eu que no decorrer das nossas aulas, aprendemos os dois tipos de lá. Lá a náhia e lá a náfia. Então, a função deste lá a náhia, o lá de proibição, o não, lá, significa não. O não de proibição, não faça, não saia. É diferente de dizer saíste, dizer não. Este não aqui é de negação, estou a negar. E este não de negação é diferente de dizer não faça isso. Este não faça isso, o não é de proibição. E vários lás que temos, e durante o decorrer das nossas aulas, inshallah, vamos pouco a pouco trazendo esses tipos de lá. Temos lam, lá. Lá é de proibição. E a seguir temos in. Essas são as três partículas, por enquanto. São as três partículas que obrigam o verbo presente terminar com sukun. Por enquanto. Vamos ficar com essas três. Lam, lá an-nahia, temos lam e lá an-nahia, que é o lá, o não de proibição. E, por último, temos in. In. Lam, wala an-nahia wa in. Agora, qual é a função, qual é o sentido, qual é o significado desses três? Primeiro, lam, wala an-nahia tajzimani fi'lan mudari'an wahidan. Lam, wala an-nahia. Este lam e o lá de proibição, tajzimani, fazem com que o verbo presente tenha sukun. Só eles obrigam um verbo somente. Um verbo na frase. Existem aquelas partículas que, quando entram numa frase e encontram um verbo presente, obrigam dois verbos. Quer dizer, fazem com que existam naquela frase dois verbos, obrigatoriamente. A sua presença na frase faz com que a frase tenha dois verbos presentes. Não é o caso do lam nem o lá. O lam e o lá não são desses que obrigam um verbo trazer dois verbos, uma frase trazer dois verbos presentes. Eles somente lhes basta um verbo presente para obrigar a ter o sukun. Diferentemente de outras partículas que havemos de aprender, inshallah, que a sua presença numa frase obriga aquela frase a trazer dois verbos presentes e aqueles dois verbos presentes a terminarem com sukun. É o que estão a dizer aqui. Não é o caso do lam e o la nahia. O lam e o la nahia tajzimani fi'lan mudari'an wahidan. O lam e o la nahia, o lam e o la nahia tajzimani fi'lan mudari'an wahidan. Eles somente bastam-se. Eles contentam-se, obrigam somente a ter o sukun, um único verbo presente na frase. Somente um. Significa, se numa frase entra o lam, ou numa frase entra o la, a nahia, e encontram lá um verbo presente, é suficiente para eles. Não obrigam que venha mais um outro verbo naquela frase. Um e único verbo é suficiente para eles. Então, por isso diz, eles somente colocam o sukun no único verbo presente na frase. No único verbo presente na frase. Lam wala an-nahia tajzimani fi'lan mudari'an wahida. والحرف الأول ينفي حصول العمل في الماضي
والثاني ينهى عن عمل الفعل. Isto também é muito importante. والحرف الأول, a primeira preposição que é o lam, caros irmãos, a primeira preposição, a primeira partícula que é o lam, والحرف الأول ينفي. Qual é a sua função quando entra numa frase? Qual é o significado, por exemplo? A função já vimos. A função dele já vimos. Mas qual é o sentido, qual é o significado de lam? Yanfi, ele nega. Husul al-amali fil madi, acontecimento de uma ação no passado. Embora ele entre somente num verbo presente, quando entra o lam num verbo presente, leva este verbo presente a negar algo do passado. Que isto não aconteceu. Está a negar algo do passado. Exatamente. Esta é a função do lam. Vamos explicar novamente. O lam quando entra num verbo presente, a sua função faz com que primeiro este verbo presente tenha sukun, obrigatoriamente. Tenha sukun. E a segunda função, ele nega o acontecimento de uma ação. Ele nega o acontecimento de uma ação. Aqui não podemos ficar enganados, porque o verbo é presente, pensarmos que está a negar acontecimento de uma ação no tempo presente. Quando entra o lam num verbo presente, a negação não é no tempo presente. Está a negar algo que não aconteceu, mas no passado. Temos que perceber isso. O lam entra num verbo presente e tem a função de negar. Obriga o verbo presente ter sukun. Obriga o verbo presente ter sukun. Mas ele está a negar algo. E essa coisa que o lam está a negar, embora entrou no tempo presente, está a negar algo que não aconteceu. Mas em que tempo? No passado. Por isso disse, al-harf al-awwal yanfi husul al-amali fil madi. Este lam, que é a primeira preposição que vimos aqui, ele nega o acontecimento de qualquer ação no tempo passado, embora entre, que significa transforma o presente em passado. Transforma o presente em passado. O lam tem várias funções. Ele entra no tempo presente, mas ele leva esta negação para o passado, não no presente. Havemos de ver nos exemplos, caro irmão. E a seguir, o athani, que é o la an-nahiya. O athani, e a segunda preposição, que é an-nahiya, o la an-nahiya, o la de negação. Yanha an amal al-fi'l. Ele está a proibir que algo seja feito. Está a proibir que qualquer coisa ou algo seja feito. Aquilo que nós dissemos. Yanha an amal al-fi'l. Ele está a negar que algo seja feito. Por exemplo, la taktub, não escreva. La takhruj, quer dizer, está a negar que tu escrevas, não pode escrever. La taktub, não escreva. La takhruj, não saia. La tanam, não durma. La takum, não levante. La tajlis, não sente. E assim sucessivamente. Está a proibir alguma coisa. Não faça isso, não faça isso, não faça isso. Esta é a função do la an-nahiya, que é o la de proibição, diferentemente do la an-nafiya, que é o la de ou o não de negação, an-nafiya.
Vamos agora, vimos hoje lam, wala, an-nahya wa in. Agora vamos no in. In tajzimu fi'laini. In, caros irmãos, ele põe sukun em dois verbos presentes. Põe sukun em dois verbos. Significa a presença do in numa frase obriga que naquela frase existam dois verbos no presente. In, quando entra numa frase, faz com que naquela mesma frase tenha dois verbos no presente. O primeiro tem que terminar com sukun, o segundo também tem que terminar com sukun. Por isso aqui tem tajzimu fi'lain. Ele, e caro irmão, lembra-se que há bocado dissemos que o lam e o la an-nahya, eles só com um verbo presente, neste caso, acabou. Não fazem com que entre mais um outro verbo, não. Mas o in, ele só fica saciado com dois verbos presentes. Fica saciado ou faz com que naquela frase tenha dois verbos no tempo presente. Ele não fica saciado com um. Por isso, tajzimu fi'lain. In tajzimu fi'lain. Wa tufidu anna husul al-fi'l al-awwal shartun fi husul al-fi'l al-thani. O que ele transmite? O que ele indica, o in, quando entra numa frase? E quando ele exige a presença de dois verbos presentes. Por que ele exige a presença de dois verbos? Obrigatoriamente devem existir dois verbos no presente e esses dois verbos presentes na frase devem terminar com sukun. Por quê? Porque ele faz com que o primeiro verbo, por isso o atufido anna husul al-fi'l al-awwal, o acontecimento ou para que o primeiro verbo seja feito, precisa ou para que o segundo verbo, exatamente, para que o segundo verbo seja feito, precisa do primeiro verbo. O primeiro verbo é condição para o surgimento do segundo. Se nós só formos a parar no primeiro, então a frase fica incompleta. A frase fica incompleta. O nosso foco é o segundo verbo. Mas para chegarmos lá no segundo verbo, precisamos do primeiro. O primeiro é que é a condição para o surgimento do segundo. Não vamos logo chegarmos no segundo verbo sem passar pelo primeiro. Então, temos que criar essa condição, que é o primeiro verbo. Por isso ele diz: "Watufidu anna husul al-fi'l al-awwal shartun." O primeiro verbo é condição para que o segundo tenha lugar. Para que o segundo tenha lugar. Com exemplos, prezados irmãos, havemos de perceber perfeitamente. Então, essas são as partículas que fazem com que, ou que obrigam o verbo presente terminar com sukun. Lam, la an-nahya, que é o não de proibição, e o in. E o in. Agora, temos aqui exemplos. Para cada partícula temos exemplos. Primeiro, lam yahfaz Khalidun darsahu. Lam yahfaz Khalidun darsahu. Lam yahfaz Khalidun darsahu. Este é o primeiro exemplo. Temos aqui lam. Lam significa não. Yahfaz, memorizou. Aqui o não memorizou. Veja só, o verbo está no presente. Mas porque entrou lam, fez com que esta negação fosse no passado. Nós dissemos que o lam leva a negação para o passado, não no presente. Lam yahfaz
Se não entrasse lam, seria yahfadhu ou Khalidun darsahu. O Khalid está a memorizar a sua lição. Mas quando entrou lam, significa não memorizou. Podemos dizer ainda não memorizou. Quando entra lam, significa ainda, lam, ainda não memorizou. Lam yahfadh Khalidun darsahu. O Khalid ainda não memorizou. Veja, lam yahfadh sukun. Não pode dizer lam yahfadhu com dhamma, não. Ou lam yahfadha com sukun, não. Tem que ter lam yahfadh. O verbo aqui está no presente e temos ali um sinal do presente que é a presença do ya. É uma das letras do presente. Então, lam yahfadh Khalidun darsahu. O Khalid ainda não memorizou. Lam yahfadh Khalidun darsahu. O Khalid ainda não memorizou sua lição. A sua lição. O professor obrigou que todos os estudantes memorizassem aquela lição e o Khalid ainda não memorizou a sua lição. Não memorizou ainda. Temos lam yanqati' nuzulul matari. O segundo exemplo. Lam yanqati' nuzulul matari. Lam ainda não parou a queda da chuva. Ainda não parou a queda da chuva. Significa que a chuva está a cair, está a cair, está a cair. Então, significa quando entra o lam, a chuva ainda continua. Lam yanqati' nuzulul matar. A chuva ainda continua a cair. Continua a cair. Lam yanqati'. Veja só. Lam yanqati'. Não vamos dizer lam yanqati' com dhamma ou lam yanqati' com sukun. Vamos dizer lam yanqati'. Lam yanqati' com sukun. Por que entrou sukun aqui? Já sabemos. Porque antes do verbo presente veio o lam. E o lam é daquelas partículas que obriga, que faz com que o verbo presente termine com sukun, obrigatoriamente. Lam yanqati'. Lam yanqati' nuzulul matar. Ainda não parou a queda da chuva. Lam yaqbid. Veja só. Lam yaqbid ahadun ala lissi. Lam yaqbid ahadun ala lissi. Lam qabada yaqbidu pode ser agarrar, pode ser pegar, neutralizar, por exemplo. Aqui, lam yaqbid, qabada, agarrar. Aqui o sentido de agarrar. Lam yaqbid ahadun ala lis. Ainda ninguém agarrou o ladrão. Significa está à procura. Ainda ninguém agarrou. Ainda ninguém agarrou o ladrão. Alisso. Essa área com. Alisso é ladrão. Alisso. Então temos lam yaqbid, qabada yaqbid. Veja. Lam yaqbid, verbo presente. Mas a negação aqui vai para o passado. Ainda ninguém agarrou no passado. Ainda ninguém agarrou o ladrão. Ainda ninguém agarrou o ladrão. Vamos aqui trazer outros exemplos. Caros irmãos, é sempre bom percebermos essa lição da língua árabe. É muito importante mesmo o lam. Às vezes nós nos deparamos com lam, não sabemos qual é a sua função. Então, já sabemos que o lam é uma maneira de negar. É uma maneira de negar, mas quando ele sempre entra no verbo presente. E esse verbo presente obrigatoriamente deve terminar com sukun. E a negação, não porque está a negar ali no presente, nega algo no passado. Nega algo no passado. Leva a negação para o passado. Então temos aqui lam yahfadh Khalidun darsahu. Lam yarji' abi
Ou lam yarji', veja só. Lam yarji' Muhammadun min al-madrasati. Lam yarji' Muhammadun min al-madrasati. Muhammad ainda não voltou, não regressou da escola. Não regressou da escola, da madrasa. Lam yarji' Muhammadun min al-madrasati. Lam aktub ad-darsa ala as-sabura. Ainda não escrevi a lição no quadro. Lam aktub. E assim sucessivamente vamos ler vários livros, havemos de encontrar esses exemplos. Mesmo no Corão temos vários exemplos de lam. Vamos aqui trazer outros exemplos de lá e também exemplo de in. Vamos a isso. Exemplo de lá e in. E é sempre bom copiarmos. Não. E essas fórmulas, caros irmãos, assim como eu dizia, a sua memorização é muito importante. Vamos ver já outros exemplos de lá, não de negação. La ta'kul wa anta shab'an. La ta'kul wa anta shab'an. Temos outro exemplo. La tukthir min ad-dahik. La tukthir min ad-dahik. Temos outro exemplo de lá. La tusra fi sayri. La tusra fi sayri. Esses são exemplos de lá. Poderíamos trazer mais outros exemplos, mas vamos dar continuidade, inshallah. Depois de um breve intervalo, voltamos já, não saia daí. Inshallah, até já. Mais uma vez, estimado telespectador, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seja bem-vindo à segunda e última parte da nossa aula de hoje. Estamos a falar do lam, la anahia. Estamos a falar também do in. É isso. Estamos a falar daquelas preposições, daquelas partículas que fazem com que o verbo presente termine com sukun. Para si, estimado telespectador, que só agora acaba de se juntar a nós, acaba de ligar o seu televisor, esta a nossa lição. Vimos na aula passada aquelas partículas que obrigam o verbo presente somente a ter fatha, e hoje aquelas partículas que obrigam o verbo presente a ter sukun. E existem aquelas que só obrigam um único verbo numa frase, verbo presente. E existem aquelas que devem existir lá na frase dois verbos do presente e a desempenhar a mesma função nos dois verbos. E aqui nós vimos alguns exemplos do lam e
Antes do intervalo, começamos na escrita dos exemplos do lá. Temos aqui, lá ta'kul, veja só. Lá ta'kul, não coma. Lá ta'kul, wa anta shab'an. Não é sha'ban, né? Wa anta shab'an, não. Wa anta shab'an. Shab'an quer dizer estar saciado. Só comer, ficar saciado. Então temos lá ta'kul wa anta shab'an. Shab'an. Não coma enquanto tu estás saciado, estás com barriga cheia. Estás com a barriga cheia, ainda queres comer? Não. Então temos lá ta'kul. Não coma, wa anta shab'an, enquanto estás saciado. A pessoa come, diz, lá, ana shab'an. Foi convidado para comer, se ver que já estou saciado, diz, ana shab'an, alhamdulillah, ana shab'an, e não ana sha'ban. Ana shab'an, lá ta'akul, veja, lá, já dissemos, o lá de proibição, está a proibir. Uma proibição é aquele não de proibir. Não coma, lá ta'akul. Não pode dizer lá ta'akul ou lá ta'akulu com dhamma, nem lá ta'akula com fatha. É lá ta'akul. Não comas, ou não podes comer. Wa anta shab'an, enquanto estás saciado. Senão vai provocar outras coisas. La ta'kul wa anta shab'an. E temos la tukthir, veja, la tukthir min al-dhahik. Min al-dhahiki. La tukthir min al-dhahiki. Não aumentes muito, la tukthir, não rias muito, em suma. Não rias muito, não deves rir muito. Lá tukthir, não deves intensificar, aumentar muito os risos. Toda hora, ha. Não. Lá tukthir, é melhor rir quando for necessário, não é toda hora rir. Então, lá tukthir, kathir, vem do termo kathir. Akthara, o verbo akthara, yukthiru é intensificar, fazer em abundância, fazer abundantemente a tal ação. Então, aqui está proibir, é de proibição. Lá tukthir, não rias muito, irmão. Lá tukthir min al-dhahik. Lá tukthir min al-dhahik. Lá tukthir min al-dhahik. Veja, lá aqui não vamos dizer lá tukthiru com dhamma, não, porque lá obriga o verbo presente ter sukun. Aqui somente entrou um verbo. É diferente do lam, aliás, do in, que havemos de ver. E aqui também a função é proibir algo que não seja feito. É só proibir que algo não seja feito. É a função do lá. Independentemente de ser agora, no futuro. Lá tukthir min al-dhahik. Lá ta'kul wa anta shab'an. Está a proibir. لا تكثر من الضحك لا تسرع في السير لا تسرع في السير não sejas tão veloz nos movimentos في السير não sejas tão veloz nos movimentos. Existem momentos que a pessoa deve aumentar a velocidade, existem momentos que é proibido a pessoa aumentar a velocidade, aumentar os movimentos, tudo isso, seja de carro, seja montado, seja a pé. Lá tusra fi sayr, lá tusra fi sayr, não seja tão veloz nos movimentos. Lá tusra. E a questão de proibição, caros irmãos, o que eu queria aqui, que as pessoas que são proibidas sempre são as segundas pessoas. Quem proíbe é a primeira pessoa e quem é proibido é a segunda pessoa. A pessoa isso é o normal. O normal. Segunda pessoa. Por isso, lá está kulu, vós. Segunda pessoa do singular,
que é anta, anti, antuma, por exemplo. E segunda pessoa do plural temos antum. Segunda pessoa do plural de antum, seja do masculino, ou antunna do feminino. Temos também outros exemplos. In تفتح نوافذ الحجرة يتجدد إن تجلس في مجرى الهواء تمرض. إن تجلس في مجرى الهواء تمرض. Caros irmãos, agora vamos nos exemplos de in. In nós dissemos é daqueles que obriga a presença de dois verbos presentes. Isto é simples para a sua percepção. A presença de dois verbos presentes na frase. Vamos ver aqui. In, se sentares, veja. In, se sentares, tajlis. In tajlis, se sentas ou se sentares. Fi majra al-hawa, significa no lugar onde passa o ar. Fi majra al-hawa. Majra, jara, significa no lugar onde corre o ar, corre o vento. Tamrad, o que é que vai acontecer? Tamrad. Significa que para o acontecimento disso, precisa o surgimento da primeira ação. E o in sempre entra numa frase, quando entra numa frase, faz com que existam dois verbos do presente. In tajlis, que é a condição para o acontecimento a seguir. In tajlis, aqui sukun, tamrad. In tajlis, fi majra al-hawa, tamrad. Por exemplo, temos outro. In yusafir akhuka, tusafir ma'ahu. In, se. In yusafir akhuka. Se o teu irmão viajar, tusafir ma'ahu. Tu também viajas com ele. In tusafir. In yusafir akhuka. Se o teu irmão, ou caso o teu irmão viaje, tusafir ma'ahu. Tu também vais viajar. Significa, para eu viajar com ele, a condição é do meu irmão viajar. Mas, in taftah nawafid al-hujrati, yatajaddadu al-hawa. E mais, in tajtahid, tanjah. Aqui, só para terminarmos. In tajtahid, tanjah. In tajtahid, veja só, in tajtahid, se tu te dedicares nos estudos, in tajtahid, se te dedicares nos estudos, tanjah, vais passar. In tajtahid, tanjah, se tu te dedicares, vais passar. Tajtahid, a seguir, significa para o acontecimento deste verbo, precisa do primeiro. O primeiro é condição para que o segundo tenha lugar. Então, o in sempre faz com que existam dois verbos. Reta final de mais uma aula de árabe. Foi um prazer imenso trabalhar para si, estimado telespectador. Gratos pela fidelidade, gratos pelo carinho da sua audiência e preferência. Continua com a restante programação da Haq TV. Jazakallah por ter estado em nossa sintonia e companhia. Fi amanillah. مدرسة القرآن جوهرة الأزمان مدرسة القرآن جوهرة الأزمان أقرأ فيها مصحفي بنشوة الولهان أقرأ فيها مصحفي بنشوة الولهان.